Fala vasos, como é que vocês estão? Micael Silva aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Imagine você acreditar em algo com tão profunda convicção que chega ao ponto de você entregar sua própria vida para servir de testemunho daquilo que você acredita. Imagine você ser privado das suas propriedades, casa, carro, dinheiro, conta bancária, ter a sua família totalmente dizimada e mesmo assim você permanecer firme com uma fé, com uma crença inabalável, defendendo uma mensagem e uma pessoa. Pois é. E quando eu li esses livros, juntou três coisas. Primeiro, quando eu li esse livro dos mártires, me fez ser confrontado com o tipo de pessoa que eu sou, com o tipo de cristão que eu sou, e mostrou para mim o relato de diversas pessoas que chegaram ao ponto de negar tudo o que eles tinham para crer em uma única mensagem, de que Jesus morreu por eles, e para defender essa fé, essa convicção genuína na pessoa de Jesus Cristo, essas pessoas elas se abdicaram de tudo que elas tinham e foram alegremente ser penalizadas. Há diversos relatos dentro desse livro aqui, o livro dos mártires, e alguns mártires que foram colocados, por exemplo, em cavalete de madeira. Cavaletes, essa imagem aqui, ó. Esse aqui é o cavalete. É uma plataforma de madeira com rolos em que você era colocado, prendido seus pés e suas mãos, e você era estirado até você partir do seu corpo. Tem diversos outros relatos de pessoas que eram colocadas dentro de caixas e automaticamente as pessoas faziam esses seres humanos de alvo e acabavam atirando. Outras pessoas tinham seus cabelos raspados, tinham axilas queimadas, uma série de atrocidades que aconteceram com essas pessoas, e outras delas queimadas na fogueira. E esse livro mostra para nós o relato de pessoas durante a história, desde o início da igreja. Essas pessoas foram tão convictas daquela mensagem que elas receberam, que muitas delas têm diversos relatos dentro desses livros e em vários outros documentos que essas pessoas iam para a fogueira cantando e ansiosas para perderem a sua vida na fé em Jesus Cristo, ou seja, acreditando que elas encontrariam com o Mestre. Então esse livro me fez refletir e parar para analisar um pouco mais e ver que existe uma fé em nós, existe uma crença, existem pessoas por aí que elas estão dispostas a defender aquilo que elas acreditam a ponto de elas perderem a sua própria vida. E isso me impactou de uma maneira muito grande. Depois que eu terminei esse livro, eu fui para o livro da Teologia do Apocalipse. Esse livro, ele junta as questões dos mártires desse primeiro livro, e depois, quando você lê ele, você tem um aprofundamento e uma interpretação de como que funciona o Apocalipse. Por exemplo, aos olhos das pessoas seculares que não são cristãs e no meio da intensa perseguição, você morrer, você está perdendo. Essa é a lógica humana. Só que na lógica do Apocalipse, na lógica de Deus, quando você morre aqui nessa terra defendendo o nome de Jesus, na realidade você está ganhando. Porque, segundo o livro de Apocalipse que está na Bíblia Sagrada, no Apocalipse, no final de tudo, vai aparecer os cristãos que morreram defendendo o nome de Jesus, e eles vão aparecer como vitoriosos. E uma das coisas que ele mais enfatiza é: nem todo cristão ele vai morrer, ou seja, vai perder a sua vida defendendo o nome de Jesus. Só que todo aquele que é um cristão, ele tem que estar disposto a perder a sua vida a qualquer momento para defender o nome de Jesus, ou melhor, para defender a fé em que ele acredita. Na hora do teste, para chegar para você e falar: ou você nega e sobrevive, ou você professa essa fé e é penalizado. E aí, esse teste do Apocalipse, ele traz que vai haver cristãos que não vai chegar a passar por esse teste de morte física,
mas vai ter muitos deles, como já acontece em diversos países da janela 1040 ao redor do mundo, que eles vão ser colocados, eles vão ser postos à prova. E nessa hora o Espírito Santo os capacita a manter firme essa fé, fazendo e entendendo que a morte é simplesmente um rito de passagem. É apenas algo que vai fazer dentro de poucos instantes ou até mesmo algumas horas, no caso de algumas pessoas que são torturadas, mas brevemente elas vão se encontrar com o Mestre. E eu li, primeiramente foi o livro de Apocalipse, que está na Bíblia, depois esse livro dos mártires, depois esse da teologia de Apocalipse, e cresceu essa chama para poder conhecer um pouco mais acerca do Deus que eu sirvo. Então, pouco a pouco, estou aqui atualizando vocês dos livros que eu estou lendo. Já estou quase finalizando o Deus Trino, que se aprofunda um pouco mais acerca do Deus cristão, de Tim Chester. Esse livro ele conta detalhes de como que funciona o Deus cristão, no que nós acreditamos e como que funciona essa compreensão e todos os embates. Por exemplo, na teologia, uma palavra que você fala tem toda uma discussão de acadêmicos, tem todo um aparato teológico, tem toda uma ciência por trás para poder dar uma definição correta do que é e o que não é o Deus cristão, do que é algo que a fé cristã defende e o que é algo que ela não defende. Então esse livro ele resume bastante e já vai dando um panorama para que a gente possa se aprofundar cada vez mais. E eu finalizando esse livro, eu vou entrar nesse aqui, que é a Trindade, que eu ganhei de um curso do professor Kleber Paixão, aliás, grande abraço professor, que fala a respeito da Trindade. E é algo que todo cristão ele precisa ter conhecimento acerca do Deus a que ele serve. E essa chama que tem dentro dos nossos corações é que faz a gente se manter cada vez mais, digamos assim, ávidos a querer conhecer o nosso Deus e saber que a fé cristã ela é uma fé racional. Então, meu intuito com esse vídeo aqui é fazer mais uma atualização dos livros que eu estou lendo. Vou deixar na descrição esses livros aqui, mas é deixar uma pergunta. Você já parou para pensar que vai chegar um momento da história em que você vai ser testado? Você já parou para pensar que nesse exato momento existem pessoas do outro lado do mundo sendo colocadas à prova para que elas neguem o nome de Jesus, o Deus que elas servem, e essas pessoas elas são tomadas de uma força e de uma capacidade tão grande que nós acreditamos que é o Espírito Santo, que é uma pessoa. Eles os capacita, essas pessoas, para que elas mantenham-se firmes na fé e não neguem o nome de Jesus. Quando você lê esses livros, você aplica isso também para a sua vida pessoal. Você aprende acerca de convicção, determinação, uma vida que você consegue manter a calma, o equilíbrio. Então você aprende e você conhece relatos de pessoas que muitas das vezes passariam desconhecida, pois não chegaram naquele ápice que hoje se prega, e que você é a sua maior empresa, e de fato tem um fundo de verdade nisso, mas que você é aquilo que os seus resultados mostram, e que você é uma pessoa que tem o seu destino na sua mão. Na realidade não. Quanto mais contato com a história você tem, quanto mais contato com sua espiritualidade, quanto mais você se aprofunda lendo livros, lendo a própria Sagrada Escritura, lendo o livro sagrado, você entende que é aquilo que está no livro de Eclesiastes, que o tempo e o acaso está na mão de Deus, e que existem pessoas que têm uma capacidade gigante para fazer grandes coisas no mundo, e essas pessoas elas têm a sua vida interrompida no meio desse percurso. Enquanto tem outras pessoas que não têm as mesmas habilidades, mas mesmo assim elas conseguem resultados absurdos em diversas áreas da sua vida. Então é uma espécie de uma loteria. E o cristão, ele é convidado a sair de todas essas distrações do mundo e olhar somente para Cristo, porque a recompensa do cristão ela está no pós-vida, ou seja, está na eternidade, está na famosa vivência com Cristo. O cristão ele não vive
para ir para o céu. O cristão, ele vive porque ele recebeu a salvação em Cristo Jesus e ele quer estar em Cristo, ou seja, onde Cristo está, o cristão quer estar, ok? E no mesmo livro de Apocalipse fala de um lugar onde nós iremos habitar, que as coisas que hoje são cobiçadas aqui na terra, ouro, prata, mirra, pérola, cristal, tudo isso será o que? Parte da cidade aonde iremos habitar. É isso que o cristão acredita, ok? Então esses livros ele mostra para nós uma riqueza de detalhes que hoje em dia nós vamos perdendo com a superficialidade que o mundo vai nos oferecendo. Redes sociais, recompensas baratas, estímulo de dopamina o tempo inteiro. Então eu queria deixar aqui para você e convocar você para que ao assistir esse vídeo você pense um pouco mais. Existe o pilar espiritual na nossa vida e nós precisamos trabalhar, pessoal, esse pilar espiritual que é de suma importância para o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento como filhos de Deus, como ser humano, como pai, como homem, como filhos melhores, como cidadãos melhores aqui nesse mundo também, ok? Se inscreva no canal, deixe o seu like, venha junto comigo para o próximo vídeo. Vamos trazer reflexões cada vez mais profundas. Esse vídeo aqui é uma atualização para vocês dos livros que eu estou lendo. E será um prazer ter você aqui conosco no nosso canal, ok? Muito obrigado, Deus abençoe. Tamo junto, Wallace.